Livro Em Busca de Sentido, última parte. Crítica do pandeterminismo. A psicanálise muitas vezes tem sido criticada por seu chamado pansexualismo. Eu, para começar, duvido que essa censura jamais tenha sido legítima. Parece-me, entretanto, que existe um pressuposto ainda mais errôneo e perigoso que eu chamo de pandeterminismo. Refiro-me à visão do ser humano que descarta sua capacidade de tomar uma posição frente a condicionantes quaisquer que sejam. O ser humano não é completamente condicionado e determinado. Ele mesmo determina se cede aos condicionantes ou se lhes resiste. Isto é, o ser humano é autodeterminante, em última análise. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Da mesma forma, todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer instante. Por isso, podemos predizer seu futuro somente dentro de um quadro muito amplo de um levantamento estatístico relativo a um grupo inteiro. A personalidade individual, entretanto, permanece essencialmente imprevisível. A base para qualquer previsão estaria constituída pelas condições biológicas, psicológicas ou sociológicas. No entanto, uma das principais características da existência humana está na capacidade de se elevar acima dessas condições, de crescer para além delas. O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e de mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Permitam-me citar o caso do Dr. J. Ele foi o único homem que encontrei em minha vida a quem eu ousaria chamar de um ente mefistofélico, uma figura diabólica. Naquela ocasião, ele era comumente chamado de carniceiro de Steinhoff, em alusão a um grande hospital psiquiátrico em Viena. Quando os nazistas começaram seu programa de eutanásia, ele era a pessoa-chave, tão fanático em sua função, que tentava não deixar um único indivíduo psicótico escapar da câmara de gás. Depois da guerra, quando voltei a Viena, perguntei o que sucedera ao Dr. J. Os russos o prenderam numa das celas isoladas de Steinhoff, contaram-me. No dia seguinte, entretanto, a porta da sua cela estava escancarada e o Dr. J. nunca mais foi visto. Mais tarde, eu estava convicto de que, com a ajuda de seus companheiros, ele rumara para a América do Sul, como vários outros. Mas recentemente, entretanto, fui consultado por um ex-diplomata austríaco que estivera muitos anos encarcerado do outro lado da cortina de ferro. Primeiro na Sibéria, depois na famosa prisão de Lubianka, em Moscou. Durante um exame neurológico, de repente me perguntou se por acaso conhecia o Dr. J. Eu disse que sim, e ele continuou. Conheci-o em Lubianka. Ali ele morreu com cerca de 40 anos, de câncer na bexiga. Antes de morrer, ele era o melhor companheiro que se pode imaginar. Dava conforto a todo mundo. Vivia segundo os mais altos padrões morais que se pode conceber. Foi o melhor amigo que jamais encontrei em todos os meus longos anos na prisão. Essa é a história do Dr. J., o carniceiro de Steinhoff. Quem ousará prever o comportamento de uma pessoa? Pode-se predizer os movimentos de uma máquina. Mais do que isso, pode-se tentar predizer até mesmo os mecanismos ou dinamismos da psique humana. Mas o ser humano é mais do que a psique. A liberdade, no entanto, não é a última palavra. Não é mais que parte da história e metade da verdade. Liberdade é apenas o aspecto negativo do fenômeno integral, cujo aspecto positivo é responsabilidade. Na verdade, a liberdade está em perigo de degenerar, transformando-se em mera arbitrariedade, a menos que seja vivida em termos de responsabilidade. É por este motivo que propus a construção de uma estátua da responsabilidade na costa oeste dos Estados Unidos, para complementar a estátua da liberdade na costa leste. Título: O credo psiquiátrico. Não se pode conceber algo que condicione o ser humano a ponto de deixá-lo sem a menor liberdade.
Por isso, um resíduo de liberdade, por mais limitado que seja, ainda resta à pessoa em caso de neurose ou mesmo de psicose. Na verdade, o mais íntimo cerne da personalidade de um paciente nem é tocado pela psicose. Um indivíduo incuravelmente psicótico pode perder sua utilidade, mas conservar a dignidade de um ser humano. Esse é o meu credo psiquiátrico. Sem ele, para mim, não valeria a pena ser psiquiatra. Por amor a quem? Simplesmente por amor a uma máquina cerebral danificada que não pode ser consertada? Se o paciente não fosse categoricamente algo mais do que isso, a eutanásia estaria justificada. Título: Reumatizando a psiquiatria. Por longo tempo, durante meio século, a psiquiatria tentou interpretar a mente como mero mecanismo e, consequentemente, a terapia da doença mental simplesmente foi encarada como uma técnica. Eu acredito que esse sonho acabou. O que está despontando agora no horizonte não são os contornos de uma medicina psicologizada, mas antes de uma psiquiatria humanizada. Um médico, entretanto, que continuasse entendendo seu próprio papel, principalmente como o de um técnico, confessaria que não vê em seu paciente mais do que uma máquina, em vez de enxergar o ser humano que está por trás da doença. O ser humano não é uma coisa entre outras. Coisas se determinam mutualmente, mas o ser humano, em última análise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna, dentro dos limites dos seus dons e do meio ambiente, é ele que faz de si mesmo. No campo de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos algumas dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. O ser humano tem dentro de si ambas potencialidades. Qual será concretizada depende de decisões e não de condições. Nossa geração é realista porque chegamos a conhecer o ser humano como ele é de fato. Afinal, ele é aquele ser que inventou as câmaras de gás em Auschwitz, mas ele é também aquele ser que entrou naquelas câmaras de gás de cabeça erguida, tendo uma oração nos lábios.